Olá, olá, members! Como vocês estão? Estou na minha skin diferente aqui do Além das Linhas. Hoje tivemos uma entrevista com a Virna, que foi medalhista olímpica, tal. Todo mundo deve lembrar do vôlei e foi bem legal a entrevista. Bom, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Faço o convite, claro, para você ir lá no canal do Além das Linhas, se inscrever. Quarta-feira agora sai a entrevista com o Mauro Betting. Vamos lá, sem mais delongas. Temos que matar esse assunto, que são os melhores prime times da temporada, né? Então vai ter um vídeo do Sunday Night, um vídeo do Thursday Night, um vídeo do Monday Night saindo nesta semana. Obviamente, em dias que fazem sentido esses vídeos saírem. Então, hoje, Sunday Night Football, domingo, este vídeo saindo no domingo, que vai ser o último, inclusive, que a gente vai soltar justamente por ser um domingo para você matar a saudade. Vamos lá. O Sunday Night Football, uma explicação antes. O Sunday Night Football, teoricamente, é a melhor janela da NFL em jogos. E aí muita gente fica, putz, esse jogo é mó bom, deveria estar no Sunday Night. Mas não é assim que funciona. A NFL não vai colocar sempre o melhor jogo no Sunday Night, porque ela precisa agradar nos Estados Unidos os outros parceiros de TV dela, ou seja, a Amazon no Thursday Night Football, a ESPN/ABC no Monday Night Football, a Fox e a CBS nos jogos à tarde de domingo. É por isso que às vezes tem um grande jogo à tarde e não no Monday Night Football para agradar o máximo possível. Não dá para colocar todos os grandes jogos no Sunday Night. Mas costuma ser o horário com os melhores jogos no todo. Então é sempre difícil montar essa lista. Vamos às menções honrosas. E antes uma regra. O Sunday Night Football é considerada a principal janela da NFL, né? É o horário mais nobre dos horários nobres. Portanto, o kickoff, que cai numa quinta-feira, é considerado para a NFL um Sunday Night Football porque é um jogo da NBC nos Estados Unidos. A mesma coisa vale para o jogo da noite do Thanksgiving. Inclusive, esses dois eu citarei. Vamos para menções honrosas. Eu começo justamente com Dallas e Filadélfia. A menção honrosa é a abertura da temporada, o kickoff. Vamos ver de volta o Dak Prescott, aí depois de um tempo parado, ele se machucou no meio da temporada passada, e aí vai ser um teste de fogo contra um rival divisional, o Philadelphia Eagles, atual campeão, Jalen Hurts, e uma boa defesa dos Eagles, né? Então, se os Cowboys quiserem recuperar aí a coroa da divisão, vão ter que vencer pelo menos um dos jogos contra a Philadelphia, pelo menos essa é a minha visão, e já na primeira semana eles se enfrentam. Outra menção rosa, Houston e Kansas City. O jogo de playoff entre esses dois times não foi nada agradável para assistir, para comentar no meu caso. Só que os Texans eu acho que estão com um gosto amargo dessa partida, lembrando que houve polêmica de arbitragem. Na semana 14 eles se enfrentam num Sunday Night. E por fim, New England e Buffalo. New England não tem a mesma quantidade de horários nobres que já teve no passado, mas já na semana 5 uma oportunidade, um termômetro para ver o trabalho do Mike Vrabel e do Drake May contra aquele que é o grande favorito na AFC Leste. Dois jogos eu separei aqui, não é menção honrosa, porque depende muito como vão estar esses times no final do ano. Cincinnati em Miami, semana 16, pode ser que um desses times, ou os dois, estejam na briga por wild card, por playoff, então pode ser um jogo interessante. E Chicago em São Francisco, semana 17, mesma coisa. Ou pode ser que os dois times estejam caminhando para não jogar pós-temporada, como aconteceu no último ano, né? Estou mais otimista com São Francisco voltando aos playoffs do que os Bears indo para os playoffs, mas de qualquer forma eu tive que separar aqui. Esses dois jogos pode ser que mude também, né? Pode ser que a gente não tenha essas partidas porque o calendário do Sunday Night é flexível no final da temporada. Vamos lá, sem mais delongas. Quinto lugar, Detroit em Filadélfia, final de conferência que muita gente imaginava que fosse acontecer, eu incluso, e acabou não acontecendo porque os Lions ficaram pelo caminho em derrota contra o Washington Commanders, que enfrentou os Eagles na final da NFC da temporada passada. O jogo é em Filadélfia, como aí não seria o caso na última temporada, né? Se tivesse essa final de conferência teria sido em Detroit o jogo, mas semana 11 um termômetro muito interessante para a gente medir a força na NFC. Hoje eu vejo o Philadelphia Eagles como primeira prateleira e só os Eagles e os Lions na segunda, mas nada impede que na semana 11 a gente tenha aí talvez o oposto, talvez os dois na primeira prateleira, não sei. É um teste bem interessante, lembrando que Detroit, eu tenho, assim, é o favorito nominal para ganhar a divisão, mas eu tenho um pé atrás, porque a divisão é muito forte, porque o calendário é bem difícil, né? Os Lions pegam os Rams e os Eagles necessariamente porque venceram a sua divisão. Os Rams, os Eagles e os Buccaneers, né? Inclusive eu separei Detroit e Tampa em algum outro vídeo que agora não me lembro qual foi, mas eles se enfrentam neste ano, acho que foi do Thursday Night ou do Monday Night. E semana 11 eu acho que é quase o final da primeira parte da temporada, né, que acaba no Thanksgiving. Então, quis começar com esse jogo. Quarto lugar, Green Bay em Dallas. Green Bay em Dallas? Bom, eu não sei se é uma rivalidade, mas é um jogo bastante carregado de história, né? Esses times já fizeram partidas bem empolgantes, importantes na história dos playoffs, Des Cottage, Ice Bowl, etc. E é um jogo na semana 4 em Dallas. E eu acho que considerando como foi a temporada dos Packers no ano passado, especificamente do Jordan Love, como foi a temporada do Jordan Love ano passado,
e o Dak Prescott voltando, o jogo em Dallas, a defesa dos Cowboys, eu acho que tem alguns pontos de interrogação. Micah Parsons contra a linha ofensiva dos Packers, que é uma boa linha ofensiva. Esse jogo ele é carregado de narrativas e cedo na temporada, né? Semana 4 pode dar o tom do mês de outubro desses dois times. Então eu resolvi separar aqui semana 4. Semana 3 tem um jogo que já aconteceu em kickoff e que promete muitos pontos. Patrick Mahomes contra Jared Goff. Detroit em Kansas City, semana 10. Então na segunda metade da temporada a gente tem um duelo bem interessante aí. Lembrando que a defesa de Detroit jogou muito bem naquele kickoff contra o Kansas City Chiefs, vitória, inclusive, dos Lions, né, o kickoff da temporada retrasada, né, temporada aí 2023, no momento que realmente o Detroit Lions entra nos holofotes e agora estará sob as luzes do Sunday Night Football jogando em Kansas City. Calendário duro dos Chiefs e dos Eagles, inclusive. Número 2 aqui, Cincinnati em Baltimore, semana 13, em Baltimore esse jogo, lembrando que os Ravens venceram os 2 jogos contra os Bengals na temporada passada, mas os 2 jogos foram um festival de pontos. As duas defesas não encontraram resposta nem para Joe Burrow, nem para Lamar Jackson, e quando esses dois jogam, costumam ser grandes partidas. Semana 13, reta final de temporada, semana do Thanksgiving, esse jogo é da quinta-noite, inclusive, é bandeira Sunday Night Football, mas é na quinta-noite, então promete aí ser uma partida maravilhosa que a gente tem que marcar no calendário. Mas o melhor Sunday Night Football, para mim, é o da primeira semana, Baltimore em Buffalo, o Mark Andrews Bowl. É a oportunidade do Mark Andrews apagar aquele final de jogo de playoff contra o Buffalo Bills, semifinal de conferência da temporada passada, e para o Lamar Jackson apagar o primeiro tempo, que foi ruim, né? Ele já meio que apagou, porque o segundo tempo foi muito forte. Duelo muito importante que pode pesar lá na frente, quando a gente tiver, e quem sabe, os dois times brigando pela folga da Conferência Americana ou pelo ranqueamento de playoff, lembrando que o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e ele já acontece na primeira semana. É isso! Um beijo carinhoso, bom domingo para todos vocês. A gente volta com mais conteúdo ao longo dessa semana para vocês, members, e tudo mais. Até a próxima.